Graça e paz, adolescente. E aí, você tá muito alegre e feliz em continuar esse devocional? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos falar sobre ser alegre em Deus. Os textos que a gente leu vai falar um pouquinho sobre alegria e sobre desfrutar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque existe uma alegria que a gente acha que é alegria, mas não é alegria. São as coisas dessa terra que nos animam, que nos fazem felizes, que nos deixam animados. Sabe aquela alegria que te dá um frio na barriga e ansioso pelo que você vai viver? Sim, isso é uma alegria desse mundo, mas existe a alegria dos céus, que é muito maior do que qualquer coisa que a gente pode imaginar, do que qualquer plano que a gente possa fazer. E Deus, nossa natureza foi feita para contemplar a Deus. E Deus nos presenteia com as suas bênçãos, com a criação. Então eu não sei se no seu dia você consegue contemplar a beleza de Deus. Eu tô aqui gravando isso para você, olhando para essa sacada, contemplando o céu, um tanto quanto nublado, um sol escondido, mas mesmo assim eu consigo ver Deus nessa criação, nesse céu. Eu tô olhando umas árvores ali e eu falo, cara, nós como homens, a gente pode até fazer um prédio grande como esse que eu moro, e eu tô olhando pro outro lado dele aqui, mas a gente não poderia criar algo tão perfeito quanto a natureza. E nós, o nosso íntimo anseia pelas coisas de Deus e não pelas coisas da terra. Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa contemplar o que Deus fez e não o que a gente fez com a nossa própria mão. Por que a gente vive numa sociedade tão triste, tão com tantos problemas, com tantos transtornos? Porque a gente está acostumado a viver correndo, a gente está acostumado a viver no meio da selva de pedra, que é a cidade. Eu tô olhando assim no fundo aqui, eu espero que você consiga imaginar isso, mas eu tô olhando pela minha sacada, eu tô vendo vários bairros da cidade, vários prédios. E a gente não foi feito para contemplar os prédios, por mais bonitos que eles sejam. A gente foi feito para contemplar o Senhor, para contemplar o que Deus fez na nossa vida. E é assim que a gente tem alegria. É assim que a gente é cheio de Deus e não com as coisas dessa terra. E eu quero fazer um panorama disso com a palavra de Deus. Às vezes a gente está ansiando por algo que a gente quer, com algo que o nosso coração deseja, enquanto Deus quer que a gente se alegre com o que Ele tem para nós. Você consegue fazer uma relação com a natureza e com isso? Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus, sobre o desfrutar do que Ele tem feito. E enquanto tô gravando isso pra você, eu tô pensando em algo aqui. Eu me lembro quando eu tirei carta e que eu queria muito um carro. E naquela fase que eu tirei carta era tão difícil, tão distante ter um carro, porque eu era uma péssima motorista. Meu pai não deixava eu dirigir o carro dele, porque ele é um tanto quanto ciumento com o carro dele. E eu ficava assim, aflita. E todas as vezes eu ficava pensando, eu quero dirigir. E eu ficava pedindo, pai, deixa eu dirigir. Mãe, deixa eu dirigir. E não sei o que. Toda vez que eu saía, eu falava, mas você deixa eu dirigir. Deixa eu voltar, deixa só um pouquinho. Aquela pessoa insistente, né? E muitas vezes nós somos insistentes com as coisas. E aí, quando acontece, talvez você já tenha vivido algo parecido. Quando acontece aquilo que a gente pediu, que a gente queria, aquilo que a gente tanto lutou, aquela coisa, depois de um mês, 2 meses, vai perdendo o brilho. Hoje, eu já não sinto mais aquela ansiedade de dirigir. Hoje eu até falo, Vitor, por favor, dirige no meu lugar. Eu estou cansada, já dirigi a semana toda. Mas por que eu tô te falando isso? Porque as coisas dessa terra, as coisas que a gente conquista podem até ser legais. Mas com o tempo, essa alegria nessas coisas vão perdendo, porque a gente se acostuma com as coisas boas. É muito fácil a gente se acostumar com o que é bom, não é? Mas a gente precisa pedir para Deus que Ele nos dê a alegria que vem dele. E esse texto que tem aí, ele está falando que Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria a quem Ele se agrada. Então, será que Deus tem se agradado de você para Ele te dar sabedoria? Para você saber o que fazer na hora certa, o que falar, quando não falar, para quem falar? Será que Deus está te entregando essa sabedoria? Será que você é tão obediente ao Senhor que Ele pode te entregar isso? Será que Ele te dá conhecimento
para você ser uma pessoa culta, para você conseguir estudar e entender o que você está estudando? Será que ele te dá alegria porque você vai colocar isso no lugar certo? Amigo, eu vou te falar, muitas vezes a gente precisa ter o nosso coração no lugar certo, porque a gente pode até viver coisas que parecem muito legais, mas se a gente não tiver o nosso coração voltado a contemplar o Senhor, essas coisas elas vão se perder no meio do caminho. E o texto fala sobre isso, sobre correr atrás do vento, que é quando a gente procura as nossas próprias vontades, quando a gente quer fazer o que nós queremos, quando a gente só quer cumprir o que a nossa própria mente acha que é verdade. E tudo isso, a palavra de Deus diz que é correr atrás do vento. Não quer dizer que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que se esforçar. Pelo contrário, a gente tem que fazer tudo como se fosse para o Senhor. Mas a gente precisa fazer tudo isso colocando o Senhor na nossa vida ordinária, no nosso dia normal, nas nossas vidas comuns. Será que a gente anda satisfeito com o que a gente tem conquistado com o próprio braço? Será que você olha para as coisas que você fez e fala: nossa, eu sou muito bom, eu sou muito bom para estudar tal matéria, eu sou muito bom para fazer sei lá o quê? Será que você olha para as coisas falando: eu sou muito bom? Será que você olha para as coisas falando: Deus é muito bom? Porque se dependesse de mim, eu não conseguiria fazer isso. E eu posso te falar, hoje, com um pouco mais de idade, um pouco mais velha, eu olho para as coisas e falo: Deus, eu não quero conseguir as coisas com o meu próprio esforço, com a minha própria vontade. Eu quero buscar mais do Senhor. Eu quero depender mais do Senhor, porque as coisas saem melhores com o Senhor. E quando a gente mergulha na palavra, na presença de Deus, a gente crê que Ele tem planos específicos para nós. E não só para nós, para nossa vida no geral, mas para nossa vida nessa estação. Talvez você tenha vivido algo difícil, alguma situação complexa, mas Deus tem um plano para isso. Deus quer te fazer mais forte, Deus quer te fazer mais profundo na palavra. Então aproveite cada momento, cada estação. Eu me lembro de quando tava quase para eu me casar e mudar de casa e tudo mais. E eu sentia muita necessidade de ficar com os meus pais, de ficar na minha casa, não passar tanto tempo fora, porque eu entendia que aquele era o tempo certo para isso. Que depois que eu casasse, por mais que eu queira ir todos os dias na casa dos meus pais, essa não é a vida real de casado. Eu tenho outros compromissos, o meu trabalho, a minha casa, o meu marido para cuidar e fazer tudo isso. Então você precisa viver o que o Senhor quer e ser alegre com essas coisas no momento certo. Não adianta você esperar um outro momento para ser feliz com o que o Senhor tem te entregado hoje. Às vezes Deus tem te dado coisas agora e você não é feliz com isso. Você espera o depois, você espera algo distante e não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente ser feliz e alegre com o que o Senhor nos deu nessa estação. Hoje, não amanhã, não outro dia. A gente não sabe quais são as próximas circunstâncias, mas a gente precisa contemplar Deus hoje. A gente precisa olhar para que Deus tem feito na nossa vida e ser grato hoje. Será que a gente tem continuado constante na busca do Senhor para a gente viver esse extraordinário na nossa vida ordinária? Porque é isso. Às vezes a sua vida não vai ter glamour nenhum. As redes sociais tentam falar o contrário disso, né? As redes sociais querem falar que você vai ser um sucesso, que as pessoas vão te amar, que vai dar tudo certo. E na verdade não. Às vezes nem interessa quantos seguidores você tem. Às vezes nunca interessa. O que interessa é onde está nosso coração. Será que a gente tem colocado Deus no que a gente está fazendo? Será que acordar num dia chuvoso, sabe aquele dia que você acorda e fala: nossa, que dia, né? Escuro, chuvoso, e, né? E aquilo vai. Não tem talvez tanta alegria se a gente pensar, mas no Senhor tem que ter. Até esses dias que parecem que não são bons, não são legais, que as coisas estão difíceis. Olha, eu vou te falar agora, eu tava fazendo um bolo aqui que eu fiz uma medida tudo errada do que eu tava fazendo. E tem dia que é difícil, as coisas começam a dar errado. Tipo esse bolo, que eu acabei de tirar ele do forno, eu sei que ele deu errado. Mas eu tô orando aqui para que Deus restaure a farinha dele, já que eu coloquei muito leite. Mas enfim,
Por que eu tô falando isso? Porque tem dia que as coisas vão dar errado mesmo. E até nessas coisas, até nesses dias que tudo dá errado, a gente precisa olhar pro Senhor e falar: Deus, muito obrigada pelo fôlego de vida. Muito obrigada porque suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Muito obrigada porque o Senhor faz muito mais do que eu posso merecer. E isso é entender o que Deus tem feito. E lá em Provérbios está falando sobre. Vou até ler para você aqui, olha. Tá dizendo: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Você já viu como é chato estar perto de uma pessoa chata? De uma pessoa que tem cara feia? Que Deus nos livre de ter cara feia, irmãos. Que Deus nos ajude a essa alegria ser tão real nas nossas vidas, mas não uma alegria supérflua, uma alegria que não é real, mas uma alegria de Deus. Que isso seja do nosso coração, que seja o Senhor colocando no nosso coração, que isso possa transparecer no nosso rosto. Que quando a gente saia e vá falar com as pessoas e tenha tempo com Deus e tudo que a gente fizer, o nosso semblante possa resplandecer isso. Isso possa ser uma realidade. Que essas coisas que a gente tem buscado não valham mais do que a nossa busca pelo Senhor. E que o que Ele tem feito na nossa vida verdadeiramente nos traga alegria e não as coisas daqui. Amém?